Quando vocês olham para isso em nível de graduação, tem duas questões que são levantadas. A primeira é sagital ou anteroposterior, a segunda é vertical e a terceira é dentário. Vocês vão, o pessoal que está gravando aqui tem que fazer isso. Antes de começar a fazer todos os exercícios, riscar dois ângulos que a gente não vai fazer esse período, que são o eixo Y de crescimento e são o 1 ponto NB. Eles não serão feitos, então vou botar aqui, não será feito. Por quê? Porque a Tiffany pediu e a Tiffany manda. Será feito. Se a Tiffany falou, né, Tiffany? Aí eu falei, não, ela falou, eu falei que não pra fazer. Desculpa. Primeira coisa que a gente faz é marcar ponto. Então, eu gosto de marcar ponto de cima para baixo, tá? Porque aí eu organizo meu pensamento, eu não pulo nenhum. Acontece muito de pular. Rola isso de vez em quando. Então, o primeiro ponto que a gente vai marcar é a célula. Então, a célula voa no meio da célula túrcica. Vocês vão ver na apostilinha de vocês que tem a descrição de como é que faz para achar a célula. Então, célula túrcica, uma pontinho que voa aqui. O pessoal erra e marca coladinho em alguma parte da anatomia. Não é na anatomia, ele não encosta em nada do osso. Ele voa no meio. Segundo, é o násio, que acontece no contato do processo frontal do osso frontal com o nasal. Então, é nesse espaço aqui vazio. Célula e násio. Coloca o S, coloca o N, ou NA, que aí facilita para vocês gravarem. Tem que colocar, Tony? Não tem que colocar. Mas tem que trazer traçado na próxima aula, os 4, tá? Importante isso. Tem que colocar? Não tem que colocar, mas tem que trazer pronto. O que vai acontecer? Treinem isso mesmo, não copie de ninguém não, cara, porque senão você não vai aprender, né? Importante. Orbitário. O orbitário é na parte mais inferior do olho da pessoa, OR. Póreo, lembra que eu falei que é um relógio? Que a Vitória não sabe ver? Por que eu tô perturbando sua vida hoje, Vitória? Pode perturbar. 1h da tarde, ó, póreo aqui, ó. Vitória não sabe ver o relógio, ela tem digital só, daquele da Cássio, sabe? Aquele quadradinho. É isso que ela Mais usa. prático. Mais prático, também acho. Tem o ponto A, que é esse ponto na concavidade mais aprofundada da maxila. Como é que vocês fazem para ver isso? Coloca uma régua reta e assim que tocar na região mais anterior da maxila, ó, parte mais profunda dessa concavidadezinha aqui, tanto da maxila quanto da mandíbula. Normalmente fica na altura da raiz dos dentes inferior e superior, mas não sempre, tá? É na maxila, não tem a ver com o osso. É só uma referência para vocês de repente se basearem. Tá rolando? Tá rolando? Tá rolando nada. Se tá rolando, não tá vendo nada. Tá vendo? Beleza. Depois vocês vão marcar os ângulos mais chatinhos. O primeiro ângulo mais chatinho que vocês têm que marcar é o mento. Vocês vão de baixo para cima, ó. Pensa no corpo da mandíbula aqui, ó. Vem com a régua de baixo para cima até encostar na sínfise. A sínfise é essa gota aqui, ó. Tá vendo? Então até encostar na sínfise. Encostou na sínfise, na região mais anterior dela, assim, ó, é ME. O mento. E o gnátio é a região mais anterior e inferior da sínfise. Então, vem assim, ó, reto. E aí você encontra. O primeiro pontinho que tocar é o gnátio. E o gônio, ramo, passa uma linha reta aqui, ó. Tracinho, tá vendo? Vou apagar essa linha. Ó, encostando aqui. Ramo, corpo. Ramo e corpo. Beleza. Aí você tá vendo que eles se unem, vocês estão gravando, aproxima para vocês verem bem. Ó. Eles se unem fora do desenho anatômico. Aí o que vocês fazem? Levam a sombra desse desenho anatômico pro desenho anatômico, aqui, ó. Aqui é o gônio. E os outros dois finais são os longos eixos dos incisivos, ó. O ápice do incisivo, a incisal do incisivo. Juntos os dois. O ápice do incisivo, a incisal do incisivo. Juntos os dois. Fim. Parte de marcação de ponto já foi. Agora a gente vai fazer as linhas, que são ligar os pontos. Vocês não têm idade pra isso. Mexi um negócio chamado gazetinha, que veio junto com a Gazeta, que dava pra vocês ligar os pontos das coisas. Era muito legal, cara. Sim, obrigado. A almanac da Mônica tinha. Era muito bom, cara. Irado. SN, base do crânio, lembra? Uhum. Depois, póreo orbitário, plano de Frankfurt. Depois, gônio, mento, base da mandíbula. E gônio, gnátio, base da mandíbula. Tá. Aqui a diferença é um pouquinho. É nada de diferença quase. Nunca é coincidente. Tá? Gônio, mento, gônio, gnátio. Aí depois, o NA e o NB. NA. O NA, vocês tracem ele mais baixo, ó. Aqui embaixo. Passa do A e vem mais para baixo, o NA. E o NB, vai ver que vai facilitar depois. O NB para no B mesmo.
Prontinho, acabamos já de fazer o que a gente precisava de traço. Isso aqui vai ser necessário de fazer na prova? Vai, tem que saber fazer tudo isso na prova. Marcar pontos, essa linhazinha, tudo bonitinho. São 3 habilidades diferentes da aula de hoje. A primeira é saber fazer a marcação de ponto. A segunda é a marcação de plano. E a terceira é a medição e interpretação dos ângulos. Então, como é que faz a medição e interpretação dos ângulos? São 2 coisas de matemática que a gente vai ter que aprender. Primeiro, a usar um transferidor? Não. Ah, meu Deus. Esse aqui é o... Gente! Transferidor. Obrigado, Fernando. Transferidor. Então, o transferidor, ele serve para você medir coisas 360 graus, a quantidade de graus. Um grau pequeno e um grau grande tem a mesma proporção. O Isaac não sabe disso. O Isaac me ligou desesperado. Tony, esse aqui tem 10 graus, então esse aqui vai ter quanto? Mas é menorzinho. Não é menorzinho, tem 10 graus também. Em qualquer proporção, a quantidade de graus é a inclinação do contato entre 2 planos. Faz sentido isso, gente? Um grauzinho, um grauzão e um grauzaço, todos eles aqui com a mesma proporção, têm a mesma medida. Então, todos eles são iguais nesse esquisito. Como é que se mede ângulo com isso aqui? Vocês estão vendo que tem uma linhazinha aqui no meio? Então, tem uma linhazinha no meio dele. Por isso que eu pedi para que vocês não colocassem no 360 graus, porque ele vem sem linha. Quem fez de 360 graus vai ter dificuldade nisso. E aí vocês vão colocar os 2 planos dentro disso aqui, dentro do seu transferidor. O primeiro plano você coloca nessa parte interna do transferidor. E o segundo plano, aonde cruza essa linha. Como assim? Vamos ver o SNA, por exemplo. SN é um plano, não é? NA é outro plano, não é? Então você vai colocar um dos 2 planos nessa linha aqui, ó, coloca assim. E o outro plano nessa linhazinha. Então, ó, vai até o início do outro plano. Perfeito. Nesse momento aqui você conta a quantidade de graus que é formada entre essa linha e a linha NA. Importante, sempre começa a contar do lado que é o 0. Observe que esse lado aqui tem um 0 e um 180, 0 por dentro e 180 por fora. E aqui tem 180 e 0. 180 por dentro e 0 por fora. Sempre começa a contar do 0. Senão vai dar uma quantidade de ângulo muito diferente. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 70 e pouquinho. 80 deu aqui, o A tá aqui, ó. 85, 86 graus. Vocês estão vendo? Vocês estão gravando aí, estão vendo? Ó, então eu coloquei um plano na parte interna aqui e o outro onde ela cruza essa linhazinha. Foi, moço? Mesmo? 86 graus. Aí você coloca aqui, 86 graus. A gente não precisa nem mexer isso aqui para ver o SNB. A mesma coisa, só contar, deu 78. Coloca 78 aqui. O ANB eu gosto de fazer pela conta. ANB é igual a SNA menos SNB. Então fica 86 menos 78, que fica 8 graus. 8 graus. Então vamos passar para o diagnóstico disso? 8 graus. A ANB, a média é entre 0 e 4 graus. Entre 0 e 4 graus eu sou classe 1. Mais que 4 graus eu sou classe 2. Menos que 0 graus eu sou classe 3. Então 8 graus, o paciente é classe o quê? 2. Eu coloco aqui classe, eu só coloco CL, tá? 2, esquelética. E aí agora eu quero saber se é culpa da maxila ou da mandíbula. SNA, o valor dele varia entre 80 e 84 graus. Se ele é entre 80 e 84 graus, ele é classe 1. Se ele é mais que 84 graus, classe 2. É menos que 80, classe 3. O paciente é classe 2. Então, classe 2, esquelética, maxilar. SNB é 78 graus. Então, SNB varia de 78 até 82 como classe 1. 78 tem variação na mandíbula? Não tem variação na mandíbula. Então o diagnóstico do paciente é classe 2 esquelética maxilar. Fez sentido? Sim. Fez sentido? Fez? Isaac, você entendeu? Tem certeza, Isaac? Oh. Eu tô não, Isaac, tô não. Vamos ver agora um ponto... Tá duvidando de mim, Lágrima? Um ponto NA ímpar. Tô não, Isaac, confio em você. Um ponto NA ímpar, mais ou menos. Eu vou gravar mais ou menos aqui, ouvidoria. Um ponto NA... Não vou brincar com isso, mas vocês mandam pra ouvidoria mesmo. Um ponto NA ímpar. Um ponto NA mede inclinação de incisivo superior, ímpar e inferior. Certo? Então vamos lá. Um ponto NA. Um ponto NA é o incisivo superior. Então é o longo eixo do incisivo superior. E aonde ele se cruza com a linha NA. Vira uma bagunça aqui, ó. Esse ângulo aqui de baixo. O que eu faço normalmente? Eu pinto o ângulo.
para saber onde eu tenho que marcar ele, senão fica confuso a beça. Eu pinto meu ângulo. Então, eu venho colocando um dos planos na minha régua, ó, NA, dentro da régua, e aí eu tenho que ver onde a outra linha cruza com esse tracinho aqui, ó, que é o longo eixo do incisivo. Ó, eu venho andando até onde cruza o longo eixo do incisivo. Conseguiram ver? Isso eu não entendi, professor. Tem um longo eixo do incisivo, não tem? Aham. Tem a linha NA, não tem? Sim. Eles se cruzam. Sim. E eu preciso colocar um dos planos nessa parte interna da régua e o outro no tracinho. Ah, tá. Você só puxou um pouquinho esse tracinho do meio até essa bolinha. Até onde eles se cruzam, até onde NA cruza com o longo eixo do incisivo. Até onde NA cruza com o longo eixo do incisivo. Ah, tá. Pessoal de trás, vocês viram? Lara, você viu? Viu, Paulo? Mesmo? Paulo, você não tá entendendo nada. Tá viajando, né, Paulo? Putz, viu? Tá entendendo? Tá entendendo aí, moço? Eu não consigo ver aí agora. Ó, observa que tem um longo eixo do incisivo aqui, tá vendo? Eu tracei do inferior e do superior. O NA, ele para antes do incisivo superior. Por isso que eu continuei com ele reto. Pra quê? Pra ele cruzar o longo eixo do incisivo superior. Por isso que eu fiz, foi o único ângulo que eu fiz isso. Eu liguei uma linha até a outra, mas como é um plano sem infinito, eu continuei reto. Então o longo eixo do incisivo superior tá aqui e NA tá aqui. O que que eu faço? Coloco essa parte da reguinha aqui, ó, no NA. Pode ser o contrário também, eu posso colocar no longo eixo do incisivo. E aí eu arrasto até chegar em NA. Entendeu? E aí eu meço esse ângulo que eu pintei aqui, ó. Quanto que deu? 25 graus certinho, ó. Agora eu vi. Viu? Vocês viram? Viu, Vitória? Viu? Não tô vendo pra trás. Viram? Vocês vão Não é de queijo pra normal, craque? não. Sério? Então tá. 25 graus aqui. E o ímpar? Cara, o ímpar é o ângulo mais usado na odontologia, sem dúvida. Esse é um ângulo que todos os dentistas conhecem mesmo, porque eles medem incisivo inferior. A maxila tem amplitude para você expandir ou retroposicionar ela com muita tranquilidade. Todo o tratamento ortodôntico, toda a restauração que você faz pensando em volume dentário inferior, tudo isso segue o ímpar. O ímpar ele manda em tudo que a gente faz quanto a posicionamento dentário. Ele é um ângulo, ó, de trás para frente, ângulo A do plano P mandibular com incisivo. Então na prova, como ele é o único que não se explica o que ele é, vocês lembraram o que ele é? Ímpar, ângulo do plano mandibular com incisivo, só que é em inglês, é incisal mandibular plane angle, ao contrário. Então pensa em português de trás para frente, ângulo do plano mandibular com incisivo. Qual que é o plano mandibular? Esse é o grande erro de vocês, até para quem estudou e entendeu como é que faz essa cefometria. O ímpar não é feito gônio gnatio, o ímpar é feito gônio mento. Só que como tem dois planos mandibulares, vocês confundem os dois. O ímpar é com o mento, é a parte mais de baixo. E aí é onde o gônio com o mento cruza com o incisivo inferior. Então, se eu aumento esse ângulo, o incisivo projeta. Se eu coloco para trás, ele retroposiciona. Entendeu? Aí como é que vocês fazem para medir ele? Você usa a sua reguinha e coloca um dos planos nessa parte interna aqui, ó, nisso aqui. Então colocou o plano aqui, ó, gônio, mento. Aí você vai arrastar até o outro plano ficar nessa agulha. Arrasta até a agulhinha aqui, ó. Arrastou? Começa sempre do zero. Esse é um que eu pintei, vocês lembram? 0, 10, 20, 96. Coloque 96 graus. Então eu tenho um ponto NA. A média de dente não tem variação. Um ponto NA é 22 graus. Então, incisivo, superior, projetado. Ímpar não tem variação, 87 graus. Está 96. Incisivo e inferior, projetado. Acabou. É, tanto o ímpar quanto um ponto NA, eu coloco no ponto NA, eu coloco na linha NA e arrasto até a agulha chegar no longo eixo do incisivo superior. A linha do ímpar eu coloco entre gônio e mento e arrasto até a agulha chegar na linha do longo eixo do incisivo inferior. E ali em cima você olha onde vai todo mundo mesmo. Isso, no caso. Entendeu mesmo? Foi, doutor? Mesmo? Fera já? Posso fazer prova agora? Não, né? Chega de prova. Todas essas ângulos são fáceis, os diagnósticos estão aqui. Nada disso é muito confuso, eu acho que é muito mais prática. Você decora como é que faz isso. Isso aí não é o tipo de coisa que você faz uma vez na vida, não. Vocês vão ver isso muito
Enquanto, eu vou fazer dentística, vai chegar pastas de ortodontia para vocês vão ver esses ângulos todos lá. Então vocês vão entender o que eles querem dizer. Podem pegar as pastas de vocês, esses ângulos estão todos lá, dá para vocês diagnosticarem vocês mesmos. Esse aqui é mais chatinho, esse ângulo agora, que é o SN GOGN. Por quê? Porque se eu fosse traçar onde SN encontra com GOGN, ia dar aqui. E na prova, eu sou bem sacana com vocês. Eu coloco um quadrado em volta do meu traçado e nenhuma linha pode ser traçada fora desse quadrado. Vocês não podem riscar fora do quadrado, nem apagado. Eu corto a questão, porque eu quero que vocês aprendam a fazer matemática e geometria básica, que é usar o esquadro, pelo amor de Deus. Pois é, cara, vocês não sabem usar nem compasso nem esquadro. Eu sei disso. Vamos lá então. Geometria básica. Isso aqui são planos. O que quer dizer planos? Planos são linhas infinitas. Eles não têm começo e não têm fim. É um plano. Linha tem começo e fim. Plano não tem começo e fim. Tudo isso que eu estou traçando aqui são planos. Eles não têm começo e não têm fim. Se eu faço duas linhas e corto elas com um plano, vocês entendem que esse ângulo aqui sempre vai ser igual a esse ângulo aqui? Então, se isso aqui é x e x. E isso aqui vai ser igual a y. E isso aqui vai ser igual a y. Qual o valor de x mais y? 180 graus. Gente, ela é muito perfeita, cara. Ela consegue errar nada na vida. Nunca fez nada errado. Tudo que ela faz está correto. X mais y 180. O valor daqui é x. Se o valor daqui é x, o valor daqui é o quê? X também. Gente, é isso. Apenas vitórias. 2x mais 2y é igual a quanto? 360. 360 graus. A única coisa que você tem que saber por enquanto. Ah, sim. E esse ângulo aqui é um ângulo reto. 90 graus. Então, se eu consigo pegar essa linha aqui, eu consigo traçar plano. Se eu sei. Triste. Nossa, calma lá. Gente, depois vocês dão um abraço no Bruno, tá? Ele tá precisando de mim. Vai abaixando aqui, ó, a linha, os planos vão aparecendo, todos eles paralelos uns aos outros, esses ângulos vão se repetindo. Se eu tenho um plano aqui, e outro plano aqui, e outro plano aqui, e outro plano aqui, e esses 4 planos, esses 5 planos são paralelos, esses ângulos são todos iguais, sempre. Esse ângulo é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Vocês entenderam isso? Beleza. SN tem que chegar perto de GOGN, porque os planos estão muito distantes. Então o que você faz? Você usa alguma coisa triangular, um esquadro, apoiado em alguma superfície que seja reta, uma régua normalmente. Uma superfície reta. Essa superfície reta, ó, vai ficar certinho SN aqui. E você segura a superfície reta para ela ser imóvel. E aí você pode deslizar isso aqui para cima ou para baixo, que toda linha que você traçar a partir de agora é paralela a SN. Então eu chego ela bem pertinho de GOGN e faço uma linha aqui. E aí eles se cruzam. Faz mais uma vez, eu faço. E aí, gente, olha só. Mais uma vez, o conceito tem que ser entendido aqui atrás para vocês entenderem ali na frente. Eu tenho uma linha aqui, ó. E eu quero que ela encontre com essa linha aqui de baixo. Mas eu não posso passar disso aqui, tá? Então, eu quero descer isso aqui lá para baixo. O que eu faço? Coloco qualquer coisa apoiada na minha régua e, ó, paralelo na linha certinho aqui, ó, e deslizo. Isso aqui tem que estar imóvel. Minha mão direita aqui, ó, imóvel. O que eu faço? Deslizo isso aqui lá para baixo, ó. Se essas duas linhas aqui são paralelas, se isso aqui e isso aqui... O que é isso que eu fiz? Seta, pelo amor de Deus. E isso aqui são paralelos, esse ângulo aqui seria a mesma coisa do que eu levar isso aqui para cima. Entendeu? Então é isso que eu fiz. Eu coloquei aqui. E aí eu faço força aqui. Vai até aqui embaixo. Esse é o ângulo entre SN e GOGN. O que eu aconselho vocês a fazerem? Vai no meu canal do YouTube, que até isso no começo da aula eu explico. Até isso. Eu explico como é que usa isso. Ele não fica sempre um pouco acima do gônio. Em mim e você, por exemplo, não vai ficar. Cara. Entendi. A gente tem roubo curto. Não, eu tô fazendo em mim também. Isso é auto-bullying o nome disso. Fica bem, cara. Entenderam? Aí, beleza. Se esse valor aqui, vamos medir aqui. Ó. Aí você mede, coloca em uma linha 1, vê o plano da outra. Deu 32. 32 graus. A média dele é 32 mais ou menos 2. Entre 30 e 34, o paciente é mesocéfalo. Meu Deus. Mesocéfalo. Entre 30 e 34. 30, 34.
Mais que 34, se ele for maior que 34, ele é dólico. Se ele for menor que 30, ele é braquicéfalo. Eu nem perguntei isso na sala, vocês sabem o que é isso, né? Mesodólico e braque, tá? Você explicou. Já, né? Então, 32 graus ele tem, ele é o quê? 30, 34 é meso. Então ele é mesmo. Então ele é mesocéfalo. Pronto, esse é o diagnóstico. Eu vou perguntar na prova para vocês. Qual é o sagital do paciente? Classe 2 esquelético maxilar. Qual é o vertical do paciente? Mesocéfalo. Como estão os incisivos superiores? Projetados. E os inferiores? Projetados. Fim. Só isso. Só isso.